Corinthians 0, Cruzeiro 0. 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dentro dos jogos, desde que o Dorival Júnior chegou, que a régua é bem baixa, né? Tipo, o Corinthians jogava de um jeito com o Ramon Dias, jogava assim, foi caindo, né? No finalzinho ali, tomando muito gol, mas fazia bastante gol, então era um futebol que, tipo assim, tava ok, começou aqui, né? Terminou o ano aqui, foi decaindo essa temporada, foi campeão paulista jogando médio, mas era alto aqui, tinha uma régua elevada. Por isso que quando o Corinthians caiu com o Ramon Dias, ele foi demitido porque ele tinha subido uma régua de um futebol que... Por que parou, tá ligado? O que aconteceu? Mas a régua era alta, então por isso que ele pagou o preço de ter subido a régua. Não vou falar só ele, sozinho, né? O time inteiro deu uma caída generalizada, mas como ele é o treinador, ele tem que motivar, tirar leite de pedra, tem que tirar algo do time. Então ele acaba sendo ocupado, porque não dá para demitir 33 jogadores e deixar o treinador, né? Então tem que demitir o treinador e ver se o próximo treinador consegue fazer esses 33 atletas jogarem bola. Então, Ramon Dias estava aqui, pagou o preço por ter caído um pouquinho só. Aí chega o Dorival Júnior e a régua dele tá aqui, ó. Eu vou deixar aqui só para aparecer, mas é um pouco mais baixa, mas só para aparecer. Vamos colocar que a régua dele é aqui, baixíssima, baixíssima. Jogos horrorosos, treinador extremamente covarde, um time que não tem tática, não tem vontade de correr, ninguém sabe o que faz, cada um faz o que quer. Jogadores que eram bons ou estavam evoluindo, desaprenderam a jogar futebol. Jogadores que eram ruins, mas que entregavam taticamente, pararam de fazer tudo, porque o treinador é burro e covarde. Então, dentro da régua aqui, bem ruim, ontem foi um jogo aqui, né? Daqui pra cá, né? Tipo assim, o Corinthians contra o líder do campeonato, que tava vindo amassando todo mundo que passa pela frente. O Cruzeiro tava ganhando dentro e fora de casa, tava ganhando jogos. 2-0 era o placar mínimo que o Cruzeiro metia. O Corinthians não passou sufoco do Cruzeiro. Se eu não me engano, o Hugo Souza fez 4 defesas, 2 no primeiro tempo e 2 no segundo. No primeiro tempo, só uma que foi perigosa, se eu não me engano, um chute do Caio Jorge, de longe. E aí teve uma que foi meio um cruzamento, né, que ele pegou ali em cima, rente à trave ali, e quase a bola saiu para escanteio, que eu me lembro. No segundo tempo teve 2 jogadas também do Cruzeiro, que ele defendeu e soltou, depois pegou de novo. E a quarta defesa, não estou me recordando aqui exato, mas se eu não me engano foi isso. No máximo 4 defesas, não teve perigo. O artilheiro do Brasil, Caio Jorge, teve um chute pro gol só, perdeu um gol ali dentro da pequena área, sim, que ele não costuma perder, né? Não costumava perder nesses últimos 15 jogos que o Cruzeiro disputou no campeonato. Ele faria, nos outros 15 jogos ele teria feito aquele gol dentro da pequena área. Ele meio que fura, cata só na pontinha e não faz o gol. Deus tentando nos ajudar, nos dar uma luz aí pro Corinthians. Mas foi isso, então, dentro dos jogos horrorosos que a gente estava assistindo do Corinthians, ontem foi assim, não sofreu na zaga, só que no ataque fica devendo muito, né? Sem o Yuri Alberto é decepcionante, porque o Corinthians só tem 2 jogadores, só tinha 2 jogadores em campo ontem. Um se chama Rodrigo Galo e o outro se chama Memphis Depay. Só acontecia algo quando esses 2 pegavam na bola e se encontravam. De alguma forma, nem que fosse rápido, uma tabela. Quando esses 2 se encontravam, a bola passava pelo pé de um, encostava no pé do outro, acontecia algo. Fora isso, não acontecia nada, né? Então, o Yuri faz muita falta, porque aí seriam 3, né? Quando a bola caísse no pé do Yuri, do Garro e do Memphis, aconteceria algo e teria mais chance de fazer gol, né? Do que só 2 caras, 3 é melhor, né? Rodrigo Garro tentou de tudo que ele fez, que podia, né? Correu o jogo inteiro, sofreu muita falta. O juiz carniceiro deu cartão pro Martínez na primeira falta que ele fez, e não foi falta para cartão amarelo. O time do Cruzeiro bateu o jogo inteiro, matando jogada no meio de campo, batendo no Garro o tempo inteiro.
sempre para matar a jogada, o juiz não entendeu isso, que eles faziam rodízio para matar a jogada e deixou fluir. Foi dar um cartão no segundo tempo, uns 20 minutos pro Lucas Romero, sendo que os zagueiros dele batiam o tempo inteiro, o Fabrício Bruno fazia falta pra caralho, Villalba batia pra caramba, bateu o jogo inteiro, segurava a bola, os caras faziam catimba. Nojenta a arbitragem também de ontem. Mas assim, falando sobre o Corinthians, né, em si, Rodrigo Garro jogou muita bola, fez o que pôde. Memphis Depay jogou muita bola, fez o que pôde. O goleiro Cássio, não sei o que aconteceu, né? Se fosse o Cássio do Corinthians, teria tomado aquele gol que o Memphis Depay está de fora da área e a bola vai quase que na gaveta, o Cássio espalma. Teve uma bola que, não sei se foi o Lucas Romero ou se foi o William, lateral, não lembro quem foi, que salva uma bola em cima da linha, escanteio batido por Rodrigo Garro, a bola cabeceia, rebate em alguém, não sei quem cabeceou pro gol, se foi contra, a bola ia entrando, já tinha passado do Cássio, o zagueiro tira em cima da linha ali. Então assim, dentro do que estava acontecendo, ontem foi um jogo bom. O Memphis teve uns 2, 3 chutes pro gol, o goleiro Cássio fez ótimas defesas. E só foi isso que teve, só o Memphis chutou pro gol, só o Memphis tentou. Por isso que o Yuri faz muita falta. Espero que volte agora sábado contra o... Meu Deus, deu branco. Corinthians e... Botafogo, né? Botafogo. Tentei pesquisar aqui, mas ainda... Acho que é Botafogo, sim, lá no Engenhão. Sábado. Então, tomara que o Yuri volte contra o Botafogo. Botafogo mesmo. Tomara que o Yuri Alberto já volte contra o Botafogo. Esperança de gols, esperança de vir algo diferente. Ele, o Memphis e o Garro se entendem muito bem, a gente, né? Todo mundo tá cansado de saber disso, não precisa ficar aqui falando o quanto esse trio faz bem um pro outro, faz bem pro time. Então essa é a esperança. O jogo de ontem, apesar de ter sido bom no geral, temos alguns pontos negativos individuais, que sempre são negativos individualmente, e ontem não deixou de ser, né? Não é diferente. O primeiro, o Dorival Júnior, né, para ser criticado, o pior técnico que eu já vi na minha vida, o mais burro e o mais covarde de todos. Ontem ele errou muito na escalação inicial para mim. Eu entendo, mas errou. Que foi começar com o Charles e não com o Carrillo. Entendo que ele foi pegar o líder do campeonato, que vinha fazendo gols pra caramba. Tem o meio de campo muito bom, né? Com o Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira, não sei quem. Aí tem o Caio Jorge no ataque. Quem mais que o Cruzeiro tem de bom? Acho que é isso, né? Só. E beleza, vou entrar com o Charles e Martínez para proteger a minha zaga, já que todo dia é uma zaga diferente, né? Não repete as duplas de zaga. Então vou entrar com 2 volantes, mais marcação. Vou deixar o Rodrigo Garro livre e o Bidon ali, né? Também marcando junto com os outros 2 volantes, mas com qualidade para sair. E aí o Garro que se vire para fazer a bola chegar no Memphis e no Thales Magno. E até então, beleza. A estratégia, apesar de eu não concordar, eu entraria com o Carrillo, sim. Porque, pô, antes o meio do campo dos caras correndo para marcar o nosso do que o nosso correndo para marcar o deles. A gente tá em casa, a gente precisa ganhar. O Corinthians precisa mostrar algo. Então, eu iria de Carrillo para falar, pô, os caras são bons, mas marcam menos também. E os meus caras também são bons e marcam menos. Vamos ver, então, vai ser quem se sobressair, a qualidade técnica, tá ligado? O meu campo dos caras só tem o quê? O Lucas Romero e o Lucas Silva que marca, assim. O restante também é ofensivo, tá ligado? O atacante dos caras, o Caio Jorge, também não volta pra marcar tanto. Então, vamos tentar. Eu tentaria, tá ligado? Mas eu entendo o que ele fez, entendo. Só acho que ele demora muito pra entender que não deu certo. Por exemplo, no jogo contra o São Paulo. Por que em 45 minutos ele entendeu que o Memphis Depay não estava bem, que o Martínez não estava bem e que não sei quem não estava bem, tirou 3 caras no intervalo para botar 3 imbecis no lugar. E ontem ele não entendeu que o Charles estava mal, ontem ele não entendeu que o Martínez estava pendurado e poderia ter sido expulso.
São algumas coisas que não entram na minha cabeça que ele faz, tá ligado? Mas ok, pra mim, da escalação inicial ele só errou nisso. Individualmente o Charles foi muito mal no primeiro tempo. Segundo tempo ele melhorou, mas assim... perto do... Assim, você tá jogando aqui. Quando você sobe pra isso aqui, é o mínimo, né? Ele fez o mínimo no segundo tempo. Roubou alguma bola, tomou um cartão, né? Porque ele só toma drible seco. Tomou uma caneta absurda do lateral esquerdo do Cruzeiro. Quase saiu gol dos caras, porque ele não sabe marcar, não sabe fazer nada, ele fica correndo. Parece aqueles bonecos de Olinda lá, do Carnaval, fica bobo assim, ó. Todo bobo. Ele é o famoso GB, né? Grande e bobo. Não sabe marcar, tomou um cartão amarelo ali finalmente, porque ele não faz nada da vida dele. Pelo menos quando você toma um cartão, você fala, ufa, fez alguma coisa. Individualmente também o Mateuzinho muito abaixo, muito ruim na marcação. Não apoia, né? Ele fica tipo assim, parece que é mania de 3 zagueiros. Você vê o Matheus Bidu afundado lá, Thales Magno, o Bidu chutando o Thales Magno. Sai o Thales Magno, vai. E o Bidu aqui afundado, aberto. E quando você olha e fala assim, ué, cadê o outro lateral? Vai virar se domina a bola no meio aqui, vai virar pra quem lá do outro lado? Aí você olha, tá o André Ramalho, o Gustavo Henrique e o Mateuzinho, um do lado do outro, tocando a bola assim. No máximo o Mateuzinho tá aqui, ó. Tá os dois aqui, ele tá aqui, ó. Um pouquinho à frente. Quando era pra ele nem estar na imagem. Era pra estar os dois aqui. E ele aqui. E o Bidu que tava lá do outro lado aqui. E ele aqui. Tá ligado? Mas ele é frouxo, ele não é jogador de futebol, não é homem, não é nada, é um merda, Mateuzinho. Então, individualmente, Charles fez pouca merda, entendo a escalação, não concordo, mas entendo, mas não fez nada. Era pra ter saído no intervalo. Mateuzinho é um merda, como jogador, como atleta, respeita a pessoa. Não conheço, mas respeita a pessoa, deve ser legal pra caramba, um cara incrível, hein? Mas como jogador é um merda. E aí, vou elogiar aqui baixinho, só entre nós, pra ninguém me ouvir. O André Ramalho jogou bem, tá? O André Ramalho jogou bem. Gustavo Henrique jogou bem. O único defeito do Gustavo Henrique é a perna, né? Que ele não tem joelho, não tem força, então não corre. Se alguém bota pra correr contra ele, é um Deus nos acuda. Mas eu não me recordo dele ter perdido uma bola aérea ontem, e teve bastante chutão do Cruzeiro pra cima, cruzamentos, né, de escanteio ou de falta, bola parada. Eu não me recordo dele ter perdido nenhuma bola. Todas que ele subiu pra disputar, ele ganhou. Defensivamente, né, nos escanteios lá, ele infelizmente não teve o mesmo desempenho, A não ser que o quase gol foi dele, né, não me recordo quem foi, mas... Não vou julgar, não, mas não me lembro dele ter ganhado nenhuma ofensiva. Defensiva ganhou todas, foi perfeito. Também o Gustavo Henrique. 2 elogios aí, André Ramalho e Gustavo Henrique. A dupla de zaga foi muito bem. E por a dupla de zaga ter ido muito bem, que eu fico mais irritado, que o Dorival demorou 22 minutos para fazer a primeira substituição, que foi tirar o Charles e botar o Carrillo, e tirar o Thales Magno e botar o Romero. Essa ele errou, essa era para ter colocado o Kaique de imediato. Ele coloca o Kaique depois no lugar do Bidon, mas não era isso. Era para ter colocado o Kaique no lugar do Thales Magno junto com o Carrillo, a entrada do Carrillo. E aí depois tirava o Bidon e colocava o Bahia, ou colocava o Dieguinho, ou que fosse até o Romero, ou o Hector, não sei. Ele foi muito... até quando você fala, pô, ele vai mexer bem, ele é covarde, tá ligado? Ele é cauteloso, ele é frouxo. Então é isso, elogios pra dupla de zaga, crítica pra Mateuzinho, Charles. Martins jogou bem até o cartão amarelo, depois que ele tomou o cartão amarelo teve que pisar no freio de mão. E com a bola é muito difícil ver o Martins jogar, né? Ele erra muito passe, ele atrapalha um pouco, não chuta pro gol, não entrega. Já elogiei o Gal e o Memphis, né, que foram os únicos que jogaram futebol. Romero, não quero falar mais sobre esse cara, só tô muito ansioso para ver o dia que ele não vai ser mais jogador do Corinthians. Fora isso, eu não vou falar mais nada sobre ele. Eu odeio muito, então não quero ficar
desgastando, jogando palavras aqui ruins sobre ele, porque não vai me levar para lugar nenhum, ele também não vai levar ele para lugar nenhum, nem o Corinthians, então só vou ficar feliz o dia que ele sumir do Corinthians, mas enquanto isso eu não vou falar mais sobre as partidas dele, tá ligado? A não ser quando ele for titular, mas quando ele entrar, não faz diferença, a gente sabe que ele não vai fazer nada, então não tem o que falar, ele não vai ajudar. Thales Magno, muito frouxo, né? Toda vez que o Bidu pegava na bola, o Thales Magno se escondia atrás do zagueiro. Ele tava aqui, aí o Bidu pegava na bola pra tocar nele, ele ficava aqui, trocava. Em vez dele ficar aqui pra dominar e partir pra cima, ele se escondia. Covardes, tem medo de jogar futebol, Thales Magno muito ruim. Não sei o que aconteceu com ele, mas ele é muito ruim. Breno Bidon, não quero falar mal dele, cria do terrão, mas eu quero que ele suma do Corinthians. Vende ele logo, aproveita qualquer milhão que vir, qualquer 8 milhões de euros, pode vender. Não vai render mais que isso, tá? Ele não é melhor que nenhum moleque da base que tem lá no Corinthians, ou que a gente revelou. Ele não chega aos pés do Gabriel Moscardo, tá? Não chega aos pés. Não joga nem mais que o Mantuan. E o Mantuan ruim, o outro lá. O Breno Bidon me faz sentir saudade, sabe de quem? Do Rony. Me faz sentir saudade do Queiroz. O moleque não tem nada, não tem tesão, não tem corpo, não tem chute pro gol, não corre, ele não marca, ele não faz falta. O Breno Bidon nunca tomou cartão no Corinthians, pode pesquisar aí. Nunca tomou cartão, porque ele não marca, ele não faz nada, ele não se importa com nada. Não se importa. Quando ele faz gol, ele não tira a camisa pra tomar cartão, ele não faz nada, tudo tá bom pra ele. Tudo tá ok, tá sempre muito zen, tá sempre... Ah, tá 3-0 pro outro time, tá bom. Tá 0-0? Tá bom. Ah, tamo ganhando? Tá bom. Tá ligado? Só quero que venha desse moleque quanto antes, pra não ficar aí, virar o novo Maicon, tá ligado? O Breno Bidon tem tudo pra virar o Maicon. Que não joga nada, é um merda, só toca de lado, fica aí, se machuca. Só não se machuca o Bidon, né? Mas o resto é igualzinho o Maicon. Não faz nada de produtivo. Tem qualidade técnica, mas não usa, não tem vontade, não... Então não funciona, né? É isso, jogo bom dentro do que pode ser bom e dentro do que era muito ruim. Agora, infelizmente, contra o Botafogo não teremos o Rodrigo Garro, né, que tomou cartão. Entendo o cartão que ele tomou, por mais que eu tenha achado bobo. Já é o segundo cartão que ele toma por reclamação, mas é muito difícil, ele apanha o jogo inteiro e ninguém do outro time toma cartão. E aí ele perde a cabeça. O juiz inverte faltas, não dá faltas que ele sofre, e aí quando a gente encosta, quando tenta rouba a bola, o juiz dá falta. E entendo os 2 cartões bobo que ele tomou, né, por reclamação, e vai desfalcar a gente num jogo importantíssimo contra o Botafogo, mas pelo menos descansa para quarta-feira contra o Palmeiras. E é isso. Que Deus nos abençoe aí e vai Corinthians.